Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e aqui nós temos dois convidados especiais, o Bruno e a Tamires. Não é a dupla sertaneja não, viu? É o pessoal do Mago dos Dados. Eles produzem dados artesanais de RPG e jogos de tabuleiro, né? Os dois se conheceram jogando RPG numa biblioteca pública em São Bernardo. Sejam muito bem-vindos, por favor, se apresentem para a galera. Olá, pessoal. Bom, como o Marcos já disse, eu sou a Tamires Eu sou o Bruno. e é isso aí. A gente é do Mago dos Dados. É a gente que faz esses artefatos mágicos. Muito bem, muito bem. E além das minhas perguntas, né, o Bruno e a Tamires fizeram uma caixinha e depois a gente vai ver as perguntas do público. Vamos ver o que a galera mandou. Tô até com medo, né? Bom, gente, então, conta pra gente, por favor, como que começou, como é que foi essa jornada, essa ideia de fazer dados, né? Boa, boa. Essa pergunta o pessoal costuma sempre, né, ter essa curiosidade. A gente, como né, você comentou, a gente se conheceu jogando RPG. Eu tinha 14 anos na época, o Bruno tinha 16. E viramos adultos depois de um tempo, e aí a gente sabe que é difícil, né, a gente conseguir ter o tempo, e a gente acabou tendo um hiato. Logo Hum, depois da pandemia, a gente estava no Instagram procurando coisas assim, e aleatoriamente apareceu um dado de RPG de peraí, resina totalmente artesanal. peraí, você correu um pouquinho com a história. Vocês Correu um estavam montão. jogando. O que vocês estavam jogando? Bom, eu jogava muito vampiro, lobisomem, tudo que era de storytelling. Isso estou Aham. falando de há mais de 10 anos atrás. Uhum. E Uhum. o Bruno jogava mais. 3DT e D&D. Ah, eu só queria dizer assim, viu, Tamires, que ó, Tremere não é clã. Não, eu também acho. Eu jogava de gangrão, então. Então tudo bem, estamos igual. Ah, muito bem. E Bruno, você então é da época do 3D, da grandona que a gente lutava contra os soldados mesmas coisas? Exato. Olha aí. Muito bem, legal. Bom, E infelizmente a gente teve que ter um hiato, né? Começou a vir faculdade, vem cursinho, vem mais cursos externos, não sei o quê, carreira, começa a trabalhar. Não dava pra gente conciliar, a gente acabou perdendo, né, contato com o grupo que a gente tinha. Então, assim, tivemos um hiato de RPG na nossa vida. E uhum. aí foi bem isso, assim, depois da pandemia que a gente entendeu que a pandemia trouxe o RPG, aumentou um pouco o Sim, pessoal com o bastante, RPG, né? bastante. E aí, acho que, não sei como, o algoritmo do Instagram falou: olha, eu acho que isso é da sua vida. E mandou, coisa do destino, assim, mandou. Eu olhei e falei: cara, na nossa época não tinha isso. Os nossos dadinhos eram de duas cores, quiçá três, eram Uhum. super caros. Um dadinho era difícil de ter no Brasil. Nossa, a gente sofria muito, né? Ah, Aí eu chamei ele. eu lembro Desculpa. que, eu não sei se vocês lembram, né? Mas na época começou a sair revista de RPG do Brasil, umas que nem existem mais. Eles ensinavam a gente a fazer com carta de baralho, para você fazer um sistema de carta de baralho para substituir, né? Exato, exato. Porque era muito difícil, não tinha aqui. E Uhum, quando tinha, às vezes, um dadinho, né, era 30, 40 reais, era, assim, era todo preto com escrito em branco, ou todo preto com vermelho. Às vezes achava um azul, a galera saía uhum. no tapa pra pegar o azul. Então, assim, era muito difícil. E aí, quando apareceu, era uma gringa, uma americana, eu fiquei assim apaixonada. Eu falei, eu não acredito que existe isso. Aí eu chamei ele, falei, meu, olha isso aqui, que coisa maravilhosa. Ele olhou e assim, eu não tenho tino comercial, tino de empreendedor, eu não sirvo. Ele é Uhum. o oposto. O Bruno tem essa pegada de comercial, de empreender. Ele falou, cara, vamos fazer? Eu falei, você tá louco? Primeira coisa, eu falei, você tá louco? Ele falou, não, vamos fazer, vamos ver como é que é. E a gente começou a estudar como que era. Nunca tinha trabalhado com resina. É uma Então, coisa tóxica, é, química. é exatamente o que eu gostaria de falar com vocês sobre os desafios, porque quando a gente vai trabalhar com esse tipo de coisa, você acabou de falar, é tóxica, é química, tem que ter todo um EPI e vocês tiveram que redesenhar a casa, certo? Foi, foi. A gente teve que aprender sobre a matéria-prima, Uhum. vendo vídeo lá fora. Então a gente via muita pessoa fazendo, então falava, poxa, mas isso tem no Brasil? Existe isso no Brasil? Aí a gente começou a procurar fornecedor. A gente descobriu que muita coisa não tem no Brasil. Então, assim, a gente tem que adaptar.
O bom que brasileiro é muito inteligente, a gente é muito criativo e a gente consegue adaptar com o que a gente tem no Brasil e às vezes dá uns efeitos até mais legal. Aham. Sim. Só que tem efeitos que você demora mais para conseguir fazer porque você não tem o produto aqui. Mas a gente se enfiou, começou a olhar o que precisava de ferramenta, de maquinário, de espaço, como era lidar com a resina, qual que era a máscara específica que eu tinha que usar, sabe? Eu tenho que usar luva, eu tenho que usar óculos, o que mais eu tinha que usar? Então a gente foi atrás de muita coisa. E tem a questão que às vezes depois de um tempo, alguns tipos de resina a pessoa desenvolve alergia, né? Tem. Desenvolve alergia, desenvolve problema pulmonar. Então, assim, você tem que ter muito. Gente, é tóxico. Então, É, assim, então é perigoso pra gente, pra criança e pra bicho. Me falaram que pra sim, bicho é muito perigoso, né? sim, também é. Então, assim, a gente teve que refazer a casa, um espaço específico, que a gente chama, né, do ateliê do mago, a gente fala que é o ateliê do mago. Uhum. E, assim, fica só para isso. Então, assim, é um cômodo fechado para parte da casa, mas ele é aberto para fora. Então, tem Hum, bastante circulação de legal. ar, tem todo esse cuidado, luminosidade e temperatura também. Temperatura é muito sensível, a resina é muito sensível com temperatura. Uhum. Estamos em São Paulo, mudou o tempo, entrou um pouquinho de umidade, pronto, ela já reage de um jeito. Ah, ficou quente, ela já reage de outro. Então tem que ter todos esses cuidados. Né? E foi um Uhum. desafio, é o que você falou, É, assim. eu imagino, tem que criar uma logística, não é um investimento barato, né? E uma coisa que eu já, que eu comentei com você quando a gente fez uma reunião, né, pessoal, é que máquina de resina é que nem golzinho a álcool. Você compra e você tem que descobrir qual que é pegar a pegada do carro. Quando o carro pega, pegar o tempo, não é verdade? Porque falam assim, ah, essa máquina. Pelo que eu entendi, você pode comprar o mesmo modelo, mas nenhuma máquina é igual. É verdade? Essa analogia foi muito boa. E aí tem um passo a mais ainda, porque É. além da máquina, da impressora que faz a impressão da 3D das matrizes, Uhum. a gente tem os próximos passos, que é fazer o molde, então eu tenho o silicone. E eu tenho a resina epóxi que eu coloco no molde depois. Então, assim, são tantas etapas no processo que para dar erro é muito fácil. E aí você tem que achar onde que você está errando, o que aconteceu, para você não fazer de novo. Então, assim, a gente tem um balde de dado que deu errado. E a gente gosta muito de fazer teste. Então, assim, a gente brinca, a gente fala que o mago faz magia mesmo. O que segura a gente é só realmente a física. E, então, Uhum. assim, a gente não sabe driblar ainda. Estamos quase lá. Então, assim, muita coisa a gente testa, a gente erra. Normal, a gente perde. E resina não dá para reaproveitar. Não é algo que você pode derreter, não é vela que você derrete, ou não é uma massinha que você só gruda e faz. Perdeu, perdeu. O que você Uhum. pode fazer é tentar adaptar, usar um dado dentro de outro dado, fazer uma bijuteriazinha, fazer alguma coisa assim. É que eu ia perguntar, talvez pegar esses dados e fazer tipo de brinde, né? Alguma coisa assim. Tal, aí, experiências falidas do mago. Você compra um pacotinho, você nunca sabe o que vai vir dentro. Surpresa, né? Aham. Boa. O que a gente faz também, quando a gente leva em evento, a gente tem uma baciona que a gente leva os dados que a gente chama de dados unitários. Então, Uhum. por exemplo, eu faço um set de 8 dados. Dois darão errado. Falo, ai, não acredito, eu perdi o set. Eu pego os dados que ficaram bons, coloco nesse baldão e faço de novo o set para dar inteiro. Então, os Legal. unitários a gente leva para evento. Então, se vocês verem a gente em algum evento, procura a bacia de dados unitário, que tem de Uhum. tudo lá, gente. É, a gente se desencontrou no evento, né? É verdade. Ela Ah, não mas a cai gente na vai se encontrar. festa, então. Mas vamos lá. Uma coisa que todo jogador de RPG acaba aprendendo, normalmente sobra pra gente, porque é a nossa mãe que descobre isso, né? A dor de você pisar num D4. Ai, Né? Tem que ter cuidado. Na casa de vocês tem que ter cuidado, né? Na nossa primeira vez que a gente começou a fazer dado, a gente Aham. começou com o D4 clássico, que era a piramidezinha. E aí essa dor incomodava muito a gente. Não só por quando a gente pegava no dado, pisava no dado, mas também porque o D4, quando ele cai e desliza. Ele não rola. E o número é muito ruim de ver. Você fica assim, uns em cima, um embaixo, aí você fica assim, cara, esse lê como? Então o que a gente fez? O nosso D4, ele é o cristal. Ó. Hum, muito legal, olha só. Então ele é muito mais fácil, gente. Ele rola, caiu, você sabe de longe o número que tá ali. Então, não temos esse problema. O nosso Olha, D4 não é. tá, muito bom, muito bom. Então, gente, tem mais algumas dicas, ou, por exemplo, para quem quiser se aventurar, vocês indicariam um site, com tutoriais para pessoas verem o desafio de fazer? Tem.
Tem um gringo que ele chama Ribonator. O cara é fera. Ele é muito legal, ele explica tudo desde o começo. Ele é louco que nem a gente, né? Ele faz teste, ele fala, não dá certo, por causa disso, ele mostra. Ou ele fala, dá certo, mas tem que fazer isso, isso e isso. Então, assim, o Ribonator, eu acho que ele virou uma referência, assim. Cara, ele testa de tudo, ele faz com tudo, ele mostra. Só que, de novo, ele é gringo. Então, você tem que adaptar as coisas Brasil, né? Mas ele é uma referência. Ah, legal. E vocês. Porque, bom, a gente sabe que resina não é barato e o valor sempre oscila. Sim. Então eu queria que vocês explicassem um pouco para a galera que consome, porque o que vocês fazem é uma arte, é um artesanato. Então, artesanato e artesão não pode trabalhar de graça, certo? Então a gente tem que cobrar um preço justo pelo que a gente produz. Vocês poderiam explicar um pouquinho para o pessoal ter uma noção? Perfeito, ótima pergunta. É muito isso. Silicone e resina, muitas são importadas, ou a matéria-prima para produzir aqui no Brasil é importada. Então oscila. Hoje você vai comprar o quilo da resina, pode estar aí R$ 200. Daqui a pouco pode estar 220, daqui a pouco pode estar 190. Maldito então, assim, Trump! Muda tudo, gente, muda tudo. E o silicone é ainda pior que a resina. Porque assim, silicone de boa qualidade, boa mesmo, você vai pagar fácil uns 250, R$ 300 o quilo. E você fala, mas eu vou usar um monte, né? Vai dar para fazer um monte. Nada, 1 quilo você faz 3 moldes. Só. Então, só. assim, e o molde não fica para a vida inteira. Você tira aí 10, 12 vezes, depende do silicone, 15 vezes, acabou. Então tem uma vida útil também. E aí você tem que fazer de novo, e de novo. Então, assim, é isso que oscila nos valores, né? E aí que tá na parte fazer molde. Vocês tiveram que aprender a fazer molde, né? Quem de vocês descobriu, nossa, eu sou bom nisso? Olha, a gente perdeu muito silicone. Às vezes grudava na matriz, às vezes não secava direito. A gente falava, caramba, mas eu tô seguindo aqui, eu tô homogeneizando, tô colocando tudo certinho. A gente usa balança de precisão. A gente até brinca, né? Se a polícia bater aqui e falar, mas o que vocês estão fazendo? Metanfetamina, porque... tem os cristalzinhos assim em cima, né? Tanto que no começo a gente comprou a mais cara para poder fazer, o silicone mais caro, tudo, a gente perdeu tudo. A gente quis morrer. Eu falei, quer saber? Imagina. Vamos pro mais baratinho para aprender nesse. Porque se perder, não dói tanto no coração. Mas foi assim, é prática, é testar e não pode desanimar. Você tem que fazer, deu errado. Respira, faz de novo. Respira, faz de novo. Você tem alguns exemplos para mostrar, tipo de um kitinho básico e um mais de luxo para o pessoal saber a diferença? Tem. Deixa eu pegar aqui. Enquanto isso, né, vamos fazer uma pergunta que todo mundo quer saber. Alguém já viu o queixo do Bruno? Olha, eu acho que hoje... Você lembra como o queixo do Bruno é? Deve ter aí pelo menos uns 10 anos. Acho que sim, pra mais. Se bater 1 milhão de assinantes no canal, ele faz a barba? Não! Nossa, ela respondeu mais. Alguém aqui tem um fetiche por viking. Cara, eu fui fazer curso de barbearia. Eu sei fazer barba, pra fazer a barba dele. Uau, nossa, cara. Ó, isso é amor, viu? Foi, e ele falou assim, você só vai fazer minha barba se você fizer na bexiga e não estourar a bexiga. Juro por Deus, com navalha. E eu tive que fazer a barba da bexiga, uma barba imaginária, na bexiga. E ela não estourou. E eu não estourei. Nossa. Aí eu pedi pra ela fazer de novo, só pra ter certeza que não estourou. Eu falei, não, vou fazer. Eu fico imaginando, você pode fazer de novo só pra ter certeza? Só pra ter certeza. Olha só, muito bom. Mas então, eu tinha que fazer essa pergunta. Não, essa barbona ainda tá tempo, né? Tá. Ele parece com o rapaz lá, que fez o filho do Ragnar no Vikings. Quando ele fica mais velho, que eles pintaram a barba dele ficar mais velho. E o legal é que fica o pattern certinho, assim. Só então. É genética, genética. Aí quando cai um fio mais alaranjado, eu falo, não, cola de volta aí. Põe de volta. Coitado. Não, ele faz o que ele quiser, se ele quiser tirar. Uma vez ele tentou fazer trancinha, a barba dele. A cara dele. Quando essa mulher fala, você faz o que você quiser, a gente já sabe o que é. Né?
Você quer ter razão ou você quer ser feliz? É, exatamente. Esposa feliz, casamento feliz. Pronto. Né? Mas, ó, vamos lá, Ah, falar dos dadinhos. A gente faz as loucuras, né? Então, por sim. exemplo, vou pegar talvez o D20 melhor pra ver? Ah, Não sim. Tá. sei. Isso, dá pra Não ver sei se bem. dá pra ver. Dá pra ver. Então, por exemplo, esse dado, ele é teoricamente um mais simples. É, o Ele é dado uma básico, técnica, né? só que a única diferença que a gente colocou nele é que se der pra ver, deixa eu colocar um D6, talvez dê pra ver melhor. Tem uns swirls, umas nuvens dentro dele. Ah, sim, dá pra ver. Dá pra Essas ver. nuvens brilham no escuro. Ah, que legal. Só as nuvens. Então, assim, a gente gosta de dar uma incrementada, assim, de fazer umas loucuras, né? Uhum. Deixa eu pegar um outro aqui pra vocês verem. Ó, por exemplo, esse também são duas Ah, cores, ó. nossa. Ele tem tipo uns flakezinhos dentro, né? Exato, é a folha de ouro. E ele Uau. é de um lado verde, do outro lado ele é roxo. Então, depende do lado que você olha, ele fica de um jeito, você olha do outro, fica diferente. Esse é legal. Esse eu vou pegar, acho que talvez a moeda, não. Vou pegar o D20 pra mostrar. Ah, o D8. O D8 é bom que ele gira na mão. Esse Ah, também, ó, tem os flakes, mas ao mesmo sim. tempo ele tem um holográfico, ó. É, pra mim ele lembra mármore. Essa era a ideia. Você respondeu. Era para Uhum. representar mármore. Então, assim, tudo que a pessoa pode imaginar, a gente tenta colocar no dado de algum jeito, fazer Uhum. alguma técnica. A gente gosta muito disso. O pessoal vem com uma ideia e fala: olha, eu queria algo assim. E aí a gente leva isso para o mundo da resina e das técnicas. E a gente volta para a pessoa. E se eu fizer assim, 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 você gosta? Manda umas referências. Pô, gosto. Aí a gente faz, testa e mostra para a pessoa. Então a gente meio que constrói o dado junto com a pessoa. E é isso que é gostoso, né? Então, mas por exemplo, qual que é o valor assim do kit o básico e o mais de luxo pra galera entender? Olha, o mais simples que a gente faz hoje, se eu não me engano, está em 140. Uhum. Então, assim, é uma cor, duas cores, às vezes um brilhinho leve. Esse dá para fazer assim. Uhum. Ah, eu quero uma miniatura de dragãozinho dentro. Cara, eu vou ter que imprimir, pintar, castar mais de uma vez para ele ficar balanceadinho no meio. Então, assim, esse vai sair um 180. Porque tem os outros custos e tempo. O tempo que você demora para fazer um É o que desse, eu ia demorado, você faz perguntar. três O do outro, tempo, né? né? Em média, um dado simples, quanto tempo leva para se fazer? Ó, um dado simples. Esse, por exemplo. Então, se eu já tenho a matriz, eu já tenho o molde, eu vou castar ele e é pelo menos 7 dias de cura da resina. Então, a resina deixa de ser tóxica. Ela deixou de ser tóxica, aí eu vou lixar, polir, pintar. Então, vai fácil uns 10 dias a 15 dias, dependendo do dado. Isso também depende também da fila de espera. Também depende da cifra de espera. Porque, por exemplo, se a pessoa quer um dado com a fonte dela, ou um ícone que representa ela, tá bom, então eu vou fazer a impressão, eu vou lixar e polir a impressão. Vou fazer o molde. Cura do silicone, 3 dias. Cura total. Aí eu Hum. vou poder castar, mais 7 dias. Aí eu vou poder lixar, polir, pintar. Então, Então, demora. gente, vamos lá, gente. Para fazer o dado, 10 dias, certo? Então, não é tipo assim, ah, eu vejo que o pessoal imprime. Não é que nem fazer gelo, imprimiu, jogou e vai mandar para você pelo correio. Dá Exato. trabalho, Dá trabalho. entendeu? Mas, Dá para imprimir numa impressora? Dá para imprimir numa uhum. impressora. Vai ficar assim? Não. É, eu queria que a gente falasse de alguns produtos, né? Mas em primeiro lugar, eu queria falar de algo que eu achei muito legal que vocês estão fazendo. Meus parabéns. Que é vocês estão fazendo dados em braille, É. né? Porque vocês já tinham os dadões para pessoas que têm limitação de visão, Uhum. que eu sei que tem até uma história que vocês gostam de contar sobre isso. Se vocês, por favor, puderem contar, e aí depois a gente vai para a ideia dos dados em braille, porque Com certeza. RPG é isso, é a gente integrar as pessoas, né? E os dados em braille são uma ideia excelente que alguém já devia ter feito faz tempo. Não, isso é maravilhoso. A gente gosta muito de falar isso, porque RPG é inclusão. RPG você pode ser quem você quiser ser, você pode ter qualquer dificuldade. Gente, RPG tá aí para você se divertir, para você Uhum, quebrar a barreira mesmo. E a gente recebeu um carinho muito grande da comunidade. Quando a gente começou o Mago, né, as Uhum. pessoas ajudavam a gente de uma maneira que a gente ficava boquiaberta. A gente falava, cara, você vai fazer isso por mim? Sério mesmo? Obrigada. E aí agora a gente pensou, como que a gente pode devolver isso?
Como é que a Uhum. gente pode, né, trazer para a comunidade alguma coisa diferente? E aí veio os dados em Braille. A gente estava no evento da Iniciativa RPG. O Léo adora que toda hora a gente fala isso, né? Estava no evento da Iniciativa RPG lá no Rio de Janeiro. E veio um pequenininho, um menininho com a mãe. E ele falou assim, mãe, esse eu consigo ver. E era um dadão desse tamanhão aqui, esse enorme. Uhum. Os números são muito grandes. E ele pegou o dado, ele colocou muito assim perto do olho. Esse eu consigo ver, mãe. Na hora que Nossa, ele falou isso, coraçãozinho dói, né? meu, eu tava do lado de cada barraquinha, aquilo arrepiou de um jeito, eu olhei assim. Aí eu olhei pra mãe, tipo, me explica mais. Aí ela falou: ah, ele tem uma doença degenerativa, ele vai perder a visão. Hoje ele tá com uma já visão baixa, mas ele ainda consegue ver um pouco, mas ele vai perder em algum momento. E Hum. aquilo impactou muito, porque o menininho, ele era tão pequenininho, É, nossa, cara. sabe? E ele deve ter uns 10 anos, né? Mas ele era tão É. miudinho, a gente falou assim, cara, não, como assim? A gente falou, não, leva esse, pelo amor de Deus. E ela levou o grandão. E ele jogou lá na iniciativa, adorou, assim, se divertiu horrores. Então, assim, aquilo marcou muito. E a gente saiu pensando, como que a gente pode fazer? O que que a gente pode fazer? O cara, Braille. Vamos fazer em Braille. Aí a gente começou a pesquisar e tal. E a gente chegou nesse grande dadão Dedinho aqui. de Braille. Isso. Ó, Muito bem, muito bem. E assim, para ver, a estrutura dele é simples, mas tem que ter um certo relevo no Braille, no relevo certo. Eu acho que é, isso deve ter dado alguma tentativa e erro, né? bastante. E assim, eles são maiores, como deu para ver. Por quê? Aham. Eu preciso de uma face maior para a pessoa poder ler bem, não ter dúvida Uhum. nenhuma. Eles têm a borda abaulada, então eu consigo determinar aonde é uma face e aonde começa a outra. Então, assim, e eu não fiz só o D20, né? Tem o D12, Ah, tem a família toda. claro. Tem todos. Ai, não vai dar para mostrar assim, né? Ó. Isso. Mas o legal é o D4 também. O D4 seguindo a Ah, base do do cristal. cristal, muito Aqui. bom. Esse tá lindo. E, e como é que foi a primeira experiência com alguém que Olha, tocou nos dados pela primeira isso vez? foi muito legal. A gente foi atrás de algumas empresas para ajudar a viabilizar esse Uhum. projeto, porque a gente não quer vender, a gente quer dar. Então, Ah, esses dados, eles são dados para as pessoas. Dados são dados, É. sem custo algum, para as pessoas que hum. realmente precisam. E às vezes a pessoa fala assim: ah, eu não preciso, mas eu quero porque eu coleciono. A gente fala: tá bom, então eu vou te cobrar. E esse valor eu vou fazer outro dado, outro kit de dado para uma pessoa que precisa. Ou vou pagar o frete para essa outra pessoa que precisa. Eu imagino que para as escolas que ensinam, né, as crianças a ler desde pequena, eles devem, é uma ótima opção. Aqui está o dado, acha para mim qual que é a fase, qual está o número, para ajudar na Sim, alfabetização, sim. né? O pessoal do Perdidos no Play, né, que tem familiar que trabalha com isso, Não sei RPG como, do não sei Farol. como não pediram um abecedário para vocês ainda nessa pegada, né? Olha, Tipo, verdade. porque tem aquele jogo, como é que é o Scrabble americano, que você É, forma a palavra. Imagina eu fazer um em braille no estilo de dadinhos, né? putz, ia ser sensacional. Não chegou nisso ainda, mas essa é a ideia. Então a gente Uhum. faz e a gente dá de graça para quem precisa. Cara, A gente estava na CCXP É, a gente também mandou pro RP para todos. e como? RB No para RB todos. para Todos também trabalha com isso, né? Uhum. Então, assim, teve muito grupos de RPG que falam, cara, esse projeto serve para mim, eu trabalho com isso, eu tenho pós em inclusão, eu sou uhum. professor. E a gente falou, cara, pega os dados, aproveita, usa mesmo. A gente estava na CCXP o ano passado, finalzinho do ano passado, e tava com esse lançamento. E aí foi muito legal, né? Veio um rapaz com uma menina, o rapaz segurando ela, então a gente sabia, né? Aí ele falou assim pra ela, ó, o pessoal aqui, ele sabia da campanha, ela não. Ele falou: olha, o pessoal aqui tem uma coisa para você. Ela falou: para mim? Estende a mão. Aí ela estendeu a mão assim, a gente colocou. Aí ela viu que era um dado, né? Viu. E aí ela botou assim a mão em cima e sentiu que era em braille. E a A expressão? feição dela mudou na hora. Ela falou: é em braille? E a gente falou: isso é pra você. Ela falou: não acredito. E ela ficou super. A mão começou a tremer. Aí eles colocam a mão assim pra agradecer, né? Então a Aham. gente. E ela tremia de Pô, emoção. E a gente tremia cara. junto, porque a gente ficou assim: meu Deus, Foi como naquele isso aquele impactou evento tanto? que na hora que você falou, se em algum momento eu me perguntei se eu precisava, tipo, barbarizar minha casa para construir dados, valeu a pena, você descobriu que valeu Olha, a pena, né? cara, aí no Carnafolk agora, o último Aham. que teve, né, do Medieval Experience, também foi um rapaz que já estava conversando com a gente. Ele falou: olha, minha namorada, ela é cega, ela tem perda total de visão, e eu quero fazer uma surpresa para ela. Vocês me ajudam? A gente falou: claro, com o maior prazer. E aí o engraçado foi que durante o evento ela foi jogar RPG, o pessoal do Toca, o pessoal do Reinos Ocultos, e aí ela Uhum. veio lá na nossa barraquinha.
O nome dela é Sofia. Ela, inclusive, tem Aham. um canal e ela fala sobre. E ela chegou na nossa barraquinha pedindo, encomendando um dado. E a gente fingindo que não sabia de nada. Uhum. Porque a namorada dela já tinha falado com a gente. A gente, não, me dá seus dados, a gente vai ver de fazer, vai colocar na produção. Colocando um monte de dificuldade, porque o dado dela já estava pronto e estava com ele. Ah, Foi muito legal. E aí ele esperou que durante a semana ia ser o aniversário dela. E aí ele hum. entregou para ela de presente. E ela ficou assim, maravilhosa. Ela fez um vídeo, incluindo as pessoas falando, gente, poxa, procura o mago, eles dão de graça os dados, vamos jogar. Assim, foi muito legal isso, ela convidando mais pessoas para fazer parte dessa Ah, campanha. E foi muito lindo, assim. A Sofia ah, tá de parabéns, né? nossa, gente, mas eu que dou os parabéns pra vocês por fazer uma coisa tão legal, viu? Bom, A gente agradece. E é o que a gente pode fazer para devolver para a é, comunidade, né? espero que venham mais ideias, né? Certeza. Tem umas engatilhadas aí. Ah, legal. Agora vamos lá. Vamos falar dos produtos, né? Quais são os mais vendidos? Boa. O que está saindo muito agora, porque acho que é muito diferente no Brasil e você pode personalizar como você quiser, é o dado que é um olho. Hum. Se eu vou conseguir mostrar, eu tô tentando botar ele mais para baixo. Olha, ia ser legal se você fizesse um coisa pra guardar na forma de um beholder, né? Pra você encaixar os tatinhos assim. Pior que é. E aí o que que a gente faz? Você personaliza como você quiser. Então você personaliza o globo. Ah, eu quero roxo, eu quero verde. Você personaliza a pupila. Ah, eu quero o estilo de tormenta com dente. A gente faz. Então, assim, esse aqui a galera tá. Ah, ele girando a mão. Esse aqui tá, assim, fervendo. Porque aquele que vocês têm que é o mímico, ele já tem os dentinhos, né? Já Já tem os deve ter sido dentinhos no. um desafio fazer aqueles dentinhos. Ai, foi. Foi para encaixar certinho, ficar no um. Foi, por isso que eu te falo, a gente perde muito dado, mas quando a gente consegue, enfim, fazer, é uma felicidade. O que a gente gosta também é o cubo gelatinoso. Uhum. Então, essa é a versão Esse grandona. crânio. Gente, me fala. Me fala. Quantas horas vai conseguir acertar pra Ó. colocar esse crâniozinho aí dentro? Não, e junto também tem as arminhas, tem uns Como ossos. era no clássico, né? O crânio, as arminhas e alguns ossos, né? É isso aí, é o clássico. E a gente fez ele, o primeiro que a gente fez dele era no set normal, no tamanho normal. Então, assim, só que não Nossa. girava, não era de núcleo É. líquido, ele fica estático. Aí vocês Mas compraram aqueles craninhos que tem nas lojas espírita, que é bem pequenininho pra fazer pulseirinha. a gente que fez. Ah, vocês A fizeram? gente, a gente produz tudo. A gente produz tudo Ah, por quê? legal. Para balancear o dado, se eu compro esses que vendem em loja, ele é mais leve que a resina. Uhum. Então você acaba viciando o dado. Ele fica mais leve de um lado, porque o plástico é mais leve que a resina, a densidade é diferente. Então a gente Ah, imprime numa resina que tem a densidade similar e aí coloca dentro. legal. Então, e agora, quais são os mais queridos? Eu acho que é o Galáxia. Nossa, o Galáxia. Galáxia, que é o queridinho, ele é assim, ele tem uma galáxia dentro Aham, e só a galáxia brilha no escuro. que Então, ele é como legal. se fosse o universo desse lado, Uhum. e aí a Olha. galáxia tá aqui. Essa é a versão Jumbo, que é o de 30. Só que a Hum. gente fez, como eu falei, a gente gosta de fazer uma loucura. A gente fez uma versão Cthulhu. Então, dentro ele tem os Uh, tentáculos agora. quanto que tá esse? Esse aqui é 180. Ah, ah. Ó, ele ainda vai Posso, ser lixado, posso mas, dar uma dica pra você? por favor. Eu tive uma informação privilegiada que vocês fecharam alguma coisa com o pessoal do Chorar, né? Olha, olha. E a Mila do Chorar, ela é apaixonada por Cthulhu, ela mestra Cthulhu, ela faz o amigurumi de Cthulhu. Sim, a Mila é maravilhosa. Então, A gente já tem até um amigurumi dela aqui. então, ela falou que ia fazer um amigurumi pra mim, mas eu ficou traumatizada, né, Mila? Porque ela foi fazer do Drizzt tem aranha, a Mila tem aracnofobia. É, Não, ela eu comprou o também tenho. livro e falou que ela tava lendo e gritou, porque você abre e tem uma aranha, assim, numa das capas, né? Coitada. Coitada. Eu entendo a sua dor, Mila, porque eu passo pela mesma coisa. Quando o pessoal pede que quer aranha no dado, eu falo, não, eu tenho que pintar isso, né? Muito bem. Bom, continuando. Agora, os mais complexos. Esse é um dos mais Mais complexos. complexos. Porque esse aqui você tem que fazer o tentáculo caber no tamanho certinho, pintar ele, fazer a Uhum. galáxia, fazer a parte de baixo. Então são mais de 3 etapas para fazer um dado. Se o dado lá levava 10 dias, esse aqui leva muito mais. E os que são núcleo líquidos. Então, por exemplo, esse é de cerejeira. Então tem flor de cerejeira aqui dentro.
Esse eu tive que imprimir, pintar, fazer a bolinha, colocar dentro, colocar o líquido, fechar a bolinha, colocar dentro, castar. Então, esse também é super complexo. Agora, os mais inusitados, que foram. Eu sei que teve alguns que teve pedidos especiais que foi do coração, e tem uns que é loucura, né? Que você tem que deixar passar. Tem. Os que a gente sempre gosta de comentar é o do Eric, que ele entrou em contato com a gente, ele era muito apegado a uma gatinha e ela faleceu. E ele falou assim: olha, eu quero eternizar a área nos meus jogos. E aí, como vocês podem me ajudar? Ele mandou. Gente, ele é muito carinhoso. Ele fez uma carta de próprio punho, contando a história, colocou num saquinho os pelinhos que ele tinha encontrado numa escova que ele usava nela. Cara, a gente. Ai, esse aqui, ele é super apegado aos gatos que a gente tem. Ele fica tão emocionado. E aí a gente colocou, a gente pegou os pelinhos, deu uma torcidinha nele para fazer o símbolo do infinito com o pelinho. Aí a gente colocou dentro dos dados, e é feito em 2 moldes, né, para o pelinho não sair do dado. E aí na moeda, que a gente sempre faz a moeda, né, que é o D2. A gente fez double casting, que a gente fala, né, e eu escrevi o nome dela e coloquei umas patinhas de gato. O meu pai, ele pinta muito, ele pinta miniatura e tudo mais. Ele é o mago das pinturas, né? O Thiago é o mago das cores. É o mago das cores. É o meu pai. E aí a gente fez um gatinho, e aí ele pintou nas mesmas cores, que era manchadinho com branco, marronzinho e tal. Ele pintou igualzinho o gatinho. A gente não contou pra ele. E a gente mandou. Na hora que esse cara recebeu, ele ligou pra gente, mandou mensagem, né? Vocês estão fazendo um cara de 38 anos chorar no meio do escritório. Eu não acredito. Porque ele mandou entregar no trabalho dele. E aí ele abriu e se emocionou demais. Isso marcou muito a gente. Porque a gente também tem os gatinhos, a gente sabe, né? Que vira parte da família. E tocou muito o jeito dele. Ele é muito carinhoso, muito atencioso. Legal. O outro também que teve foi o pedido de casamento, né? E a gente encontrou com ela no outro evento. Em outro evento. Ela chamou a gente e falou assim: olha, eu vou pedir o meu namorado em casamento. E eu quero fazer um set com as coisas que ele gosta. E o D20 eu quero colocar uma aliança. Uma aliança, né, impressa, não uma aliança de verdade. E aí a gente fez pra ela e mandou. Ela empolgou e tal, e a gente não sabia como é que era o final da história. E aí a gente estava num evento ano passado, ela veio falar com a gente, falou: cara, lembra de um pedido assim, assim, assado? A gente falou: claro. Ela falou: então, sou eu. A gente falou: e aí? Cadê o resto da história? Tipo, a gente tava esperando. Ele disse sim, ele disse sim. Como é que foi? Ela falou: foi, a gente fez um passeio no Foz do Iguaçu, eu chamei ele pra fora do barco, e aí eu pedi ele em casamento ali. A gente ficou super emocionado, ele aceitou, ele ficou sem palavras. Ela falou assim: bom, a próxima etapa agora é quando a gente for casar, a gente vai fazer os itens, né, da decoração com os dados de vocês. A gente falou: cara. Que legal. Aí uma outra coisa que teve nesse último evento que você foi também no Carnafolk, ela levou o namorado pra conhecer a gente. Aí foi uma O fase. namorado não, né? A noiva. Agora é noiva. A gente saiu, abraçou ele, ficou super empolgado. Legal. E de casamento também teve o cara do RPG, né? Ele fez o casamento dele todos em tons de verde e um pouquinho de prata com as flores. E aí ele pediu pra gente fazer o dado desse tamanho, né? Que é o jumbo de 30, dentro dessa mesma maneira. E a gente fez com as flores verdes, que era dos padrinhos. O surreal, e ele colocou no blazer dos padrinhos. Ai, que legal. No buquê da noiva, né? Tava no buquê da noiva também. E aqueles que foi, tipo, impossível, que teve que deixar passar, muito estranho? Teve, o do umbigo. Essa história, a pessoa falou assim: olha, eu tenho um umbigo do meu filho e eu queria fazer um set de dados com o umbigo. A gente falou: ai, você me desculpa, mas com o umbigo eu não vou fazer. Porque assim, é uma coisa tão única. Deus me livre, acontece alguma coisa. A resina, como a gente comentou, ela é sensível. Ai, meu Deus, esse dia fica uma bolha, ou ela não cura direito, não sei, eu vou perder. Vou perder a única coisa que você tem. Porque é orgânico, né? Aí a gente falou: essa a gente vai ter que passar, não vai dar não. Muito bem, muito bem. Agora vamos lá. Amaldiçoados, que por alguma razão nunca dá certo. Amaldiçoados, tem. Aquele que rola sempre um. Tem essas histórias. A gente brinca que a gente tira a maldição com magia. O Bruno, todos os dados que o Bruno toca, gente, assim, a sorte vem. É incrível, é incrível. O pessoal do Reinos Ocultos brinca muito isso, né? Quando o pessoal fala: pega o dado do mato que vai dar certo. A Gabi do Nerds Bond. Gente, como ela é azarada. A minha vida geek também, como eles são azarados. Aí fala: não, joga o dado do mago aí. Aí dá tipo 15, 16, não dá 20, é difícil. É difícil. Porque tem que quebrar a maldição aos poucos, né?
mas a gente vai tirando essa nhaca. Nossa, o pessoal não deixa nem eu encostar. Não fala, joga com o seu, não encosta meus dados não, que depois tem que deixar eles no sal grosso por uma semana. Vamos deixar um set com o Marcos pra quebrar essa nhaca dele. Porque, então, vamos lá, pessoal. Agora, vocês separaram, tipo, uns tesouros, né, pra gente conhecer uns itens aí. Você quer mostrar algum especial? Ou eu sigo com... Os que a gente separou pra mostrar são esses que são realmente os mais diferentões. E aí tem um que a gente fez de terça-feira, né? Que é esse aqui. O Beholder. Que é o Beholder. Cara, a gente colocou como se fosse gente, mostrar uma rosa pro Beholder não funciona. Deixa eu deixar isso claro, tá? Não funciona, gente. E aí a gente colocou o Beholderzão com essa cara super cínica dele, com os olhinhos, os tentáculos. Ficou muito legal. E aí a gente colocou essa técnica diferente, como se fosse meio que a magia, a coisa saindo dele, assim. Vocês podiam fazer um especial que tem aquele Beholder que é chefe do crime em Águas Profundas, é o Char. Não sei como é que é o Charme da Tar. Que ele tem um peixinho dourado de estimação. Podia colocar o peixinho dourado escondido aí atrás. Poxa, né? Dava, né? Olha, dava fácil pra fazer, né? É uma boa ideia. Boa ideia. Mas assim, pessoal, não apenas de dados, o mago dos dados, eles trabalham, né? Tem alguns itens muito legais no site deles, eu sugiro vocês darem uma olhada, mas vamos lá. O primeiro, que eu achei muito legal, que é a caneca, que ela porta 7, e é uma canequinha que você coloca uma garrafinha e tal, puxa os dadinhos, vocês podem ver aqui, tá na tela. E assim, eu comentei com eles que lá no Carnafolk, eu vi algumas que é um pouquinho, tipo assim, é uma caneca, é um jogo de 7 e você joga, tipo assim, você não bebe naquilo, não é prático, a deles é prática, você encara, embaixo vocês guardam os dadinhos e em cima vocês colocam a latinha, né? Isso. A gente gosta muito dos acessórios, eles serem 2 em 1, 3 em 1, eles serem úteis e bonitos. Então, quando vocês olharem, a caneca, por exemplo, a gente faz isso. As nossas caixas, às vezes é uma caixa para você armazenar. É uma torre que vai dentro e tem um lugar para você separar os dados. Então, assim. Então, tem uma aqui que eu falei que é linda, que é a box porta-dados, né? Monstro, que ela parece um mímico, assim, com a boca. Aquilo ali é lindo demais. Maravilhoso. Não vamos esquecer de falar dos valores, né? Pro pessoal, saber. Né? Tem, a gente faz preço especial para evento. Então, se vocês encontrarem a gente em evento, vocês vão ver que os preços também são diferentes. As torres que a gente tem torre específica, que de um lado você guarda o set, aí você só dobra ela assim. Tem o nosso baú do mago, que é muito legal. Você abre o baú, tem a torre de um lado, e do outro lado você monta ela, encaixa ela certinho, e tem um espaço para você guardar os dados. Essa eu vou te mandar uma foto. E para quem quer ser um pouquinho mais fashion, né, para as moças, nós temos o porta-dados de couro, de diversas cores, né? Que também dá para você guardar o seu celularzinho ali. Tem, e a gente também tem um que... Eu tenho uma amiga que ela joga sempre em parque, ela faz piquenique de RPG. Então ela leva os dados dela dentro de um que é de corino, nosso que é mais fininho, e aí e ele é todo aveludado por dentro. Então quando ela chega lá no parque, ela troca, ela tira o óculos de sol dela, coloca no porta-dados e usa os dados. Ah, muito bom. E a gente falou das torres, e vocês têm um que é tipo um octógono de MMA, né? Tem. A gente tem umas loucuras. É isso que a gente fala, gente. O que a pessoa quiser, a gente consegue desenvolver. A gente tem um parceiro, né, que trabalha junto com a gente para fazer as madeiras. A gente tem o parceiro dos kimonos também. Então, também tá aqui os kimonos. Tá aqui que tem uns kimonos lindos. O que eu gostei, lógico, é o que tem as caveirinhas, né? Ah, óbvio. Então, mas por acaso, assim, ficando ainda nesses sets de madeira, vocês têm alguma coisa que vocês estão planejando que vai ser tipo exclusiva? Porque vocês têm um que tem o logo de vocês, mas então alguma coisa especial, assim, uma arquitetura só de vocês. Muitos desses projetos é feito pela gente, então assim, você não vai encontrar por aí, é projeto exclusivo mesmo, e tem lançamento para vir no DOF no meio do ano. Quem for no DOF tem vai até um produto novo, um SKU novo, que não é kimono, não é madeira, não é dado, é uma coisa bem diferente que a gente vai levar no DOF. Não posso, infelizmente, falar nadinha ainda, mas o que a gente está convidando o pessoal é ficar de olho nas nossas redes sociais, que antes do DOF a gente vai fazer uma live
apresentando essas novidades. Então, assim, uns 2 dias antes do DOF, tipo esquenta DOF, pré-DOF, a gente vai trazer alguns lançamentos. E é isso que você comentou, a gente faz muita coisa exclusiva. Então, às vezes a pessoa chega com um pedido, né? De um rapaz que queria para guardar Magic. Ele falou assim: olha, eu tenho muita carta, mas eu tenho um deck Commander para mim que é a minha vida, minha razão de viver e os acessórios que vão junto. Lotus Negro é legal, meu filho. Lotus Negro é legal. Se ele tiver o valor para comprar Lotus Negro também. Não, mas é legal porque eu acho que o Bruno vai lembrar que quando chegou no Brasil, o pessoal começou a vender xerocado, colorido, e todo mundo tinha Lotus Negra nos eventos. Falou, não, gente, tá ilegal Lotus Negra, não dá mais. Porque ninguém tinha dinheiro para comprar uma carta original. Aí compraram e começaram a vender os Xerox, né? É surreal isso. E ele tinha muita carta. Ele falou, olha, eu quero algo especial. E a gente fez pra ele, com uma arte dele. Ele mandou a arte, ele falou, eu quero assim e tal. Aí a gente produziu do jeito que ele queria. Ficou bem legal a caixa. Aí a gente mandou pra ele, né? Ficou enorme. Depois a gente coloca a foto aqui. Ficou bem legal, assim. E a gente faz isso. Por exemplo, a bandeja do Nerds Bond, que lembra o octógono também. Então, assim, ela é bem grandona. Por fora, você coloca todos os seus dados. Dentro, ela é personalizada com o logo e tem a torre que encaixa. Então, a gente faz essas loucuras. A gente gosta. Acho que o mais louco que a gente fez foi um dado que ele tinha uma luz dentro, ficava apagadinha. Quando você colocava na bandeja, ele acendia. Esse foi assim. E para trocar a bateria? Não usa bateria. Não. Isso que é legal. Não usa bateria. Esse foi uma... Nossa, esse deve ter dado trabalho, né? Deu. Não vou mentir. Esse deu bastante trabalho. Bom, e o último item que eu tive que colocar aqui, que eu achei muito irônico, né? Foi a mochila de capivara. A mochila de capivara foi uma febre que todo mundo tinha de capivara. A gente tem o porta-dados de capivarinha, a gente tem dado de capivarinha. A gente falou, cara, vamos botar a mochila também, porque é muito engraçado. Meus inimigos mortais. Seus inimigos mortais, você tá jurado de morte aí. Exatamente. Mas tem uma coisa que a gente não comentou ainda, mas que eu acho que vale a pena comentar, que é o baralho do acaso, que a gente fez em parceria com o Kupka, que é um ilustrador, a gente chama ele de mago da ilustração. Nossa, que arte linda, Ele é maravilhoso, gente, ele é maravilhoso. Esse aqui a gente fez, foi o primeiro baralho que a gente fez, é randômico mesmo, para você fazer o acaso. E a gente está lançando, junto com ele, a segunda leva, né, de baralho, que é o baralho dos monstros. É a carta monstros. Então, dentro dela vai a ilustração com os dizeres para facilitar ali na hora da vida do mestre dos jogadores, né? Esse também, eu vou te mandar a fotinho. E quais foram os monstros que vocês falaram? Não, tem que ter nesse deck. Observador, urso coruja, os esqueletos, a Baba Yaga. Gente, Goblin. A Baba Yaga tá a coisa mais... O Kupka desenha maravilhosamente bem. É arte. A Baba Yaga ficou linda. Eu sou apaixonada por Goblin. E ele fez o Goblin, aqueles olhão. Gente, ficou maravilhoso. Tem orc. São acho que 30 cartas? São 30 cartas. E quanto que tá saindo o deck? Vai estar com preço especial no evento? Vai estar com preço especial. A gente tá entregando pra galera do Catarse, né? E vai ter preço especial de evento. Fiquem de olho, porque o Kupka arrasou nas artes. Esse aqui agora só encontra... Esse aqui, a gente vendeu pro pessoal da CapCat. E o Pedroca vai levar no DOF também uma versão remasterizada. Então, que legal! Vou conseguir encontrar com o pessoal da CapCat no DOF. Vai estar lançamento lá por lá. Tem mais algum produto que vocês gostariam de falar? Ou vocês acham que a gente esqueceu que vocês podem falar, né? Porque o DOF tá aí. Então, ainda não. Na live que vai ter 2 dias antes, quem quiser entrar vai saber de muita coisa que... Top. Vai vir muita coisa, gente. Gente, lembrando que talvez esse episódio saia junto com o DOF um pouquinho depois, hein? Então pode ser que vocês já tenham visto alguma coisa. Vamos tentar sincronizar as coisas, né? Já vão estar sabendo. Muito bem. Agora, gente, vamos falar um pouquinho de uma coisa que a gente adora, RPG. Certo? Vamos lá, vou fazer a pergunta, cada um responde, certo? Ou você prefere a gente responder as perguntas do pessoal? Olha, vamos responder a galera? Vamos responder a galera. É fácil? É fácil. Porque aí a gente vai dar a curiosidade que eles queriam saber. Eu acho que teve uma outra que você já até fez. Ó, perguntaram aqui. Esse nome, Mago dos Dados, surgiu por quê? O nome Mago dos Dados a gente ficou
Minha cachorrinha, participando. A gente ficou um tempão pensando em como fazer um nome que levasse a nossa essência. E aquilo que a gente comentou, a gente gosta muito de inovar, de extrapolar a física. E o que extrapola a física? Magia. Magia. Por isso, o Mago dos Dados. E aí a Muito gente bem. começou a fazer o loginho, tá até aqui, ó. Uhum. Falou, não, vamos. Eu só não acredito que você tá gravando e não tá usando chapéu, nenhum de vocês dois, viu? Pois é que tava muito grande na cama, mas eu posso providenciar. Eu acho que eu tenho um aqui, ó. Ah, já tá pronto, já, olha lá. Só tá sem os olhinhos que a gente tem que fazer, ó. Ah, muito bom, muito bom. Senão não ia estar completo. A gente tem o chapéu, a gente adora o chapéu. Ele virou icônico. Então, Os olhinhos que você tem nele, a pálpebra dele é fixa ou é bolinha que chacoalha? Então, no chapéu ela é fixa. Ah, No tá. chapéu ela é fixa. É que eu Mas gosto. ele é meio Sabe aquele verdinho. que tem aqueles olhinhos que chacoalha? Eu curto colocar eles naqueles robozinhos. Sabe quem tem aqueles robozinhos de aspirador? Ai, Eu vou na casa da pessoa e coloco, a pessoa não percebe, depois ela olha assim, Marcos, você colocou olhos no meu robô? Isso é bizarro. Eu falei, é muito legal, né? é muito legal. Que fala que o olho fica seguindo, que o robôzinho parece que o olho tá te seguindo, assim, é muito legal. Skynet tá aí, gente, Skynet tá aí. Sejam bonzinhos quando vocês colocarem qualquer coisa na AI. Né? Peça, por favor. Peça, por favor, pra Alexa. Alexa, por favor, qual é o horário? Exatamente. Próxima pergunta. De onde você tira inspiração para os seus modelos? Isso é a comunidade. Normalmente, acho que 80%, 70% a 80% dos nossos sets, quem trouxe pra gente foi a comunidade. Eu quero um set de Berserker, eu quero de Goblin, eu quero de Pokémon, quero de Sakura. Cara, vem da galera. E os outros 20, 30% aí pode ser que a gente, com vontade que a gente tem de fazer. O cubo gelatinoso, por exemplo, falou, cara, a gente ama. O mímico, a gente tem tara pelo mímico. Falou, vamos fazer do mímico alguma coisa. Então, assim, algumas são do nosso dia a dia, de coisas que a gente vê. Outras é a comunidade. E tem uma ou outra que é o pessoal que a gente vê de outras técnicas. Então, de pintura. Isso ia ficar lindo num dado. Vamos ver se dá para fazer? Coisas do dia a dia. Mas normalmente é a comunidade que traz pra gente. Ah, legal. Quando deu início ao projeto? A gente comentou logo depois da pandemia, que a gente estava aí no Instagram e surgiu. Pô, que bacana. Vai trocar uma ideia com o Marcos. Ó, a pessoa te conhece, hein? Cadê a pergunta? Conheço ele há bastante tempo. Te mandou um abraço. O pessoal tá marmotando. O pessoal da Marmotando aí. Sem limites tecnológicos e financeiros. Que produtos vocês gostariam de criar? Essa eu não tinha visto ainda. Essa é boa. Foi o pessoal da Elblond. O Elblond que fez pra gente essa. Um D20 que vira sofá. Nossa! Não tem limite financeiro, um D20 que vira sofá. Olha, eu acho que sem limites tecnológicos e financeiros, talvez indo para o lado do dado de Braille, o dado que você joga e ele falasse qual que é a face, né? Tipo... Nossa, mas eu acho que talvez tenha daria para adaptar com chip e conectar numa Alexa, né? Dá pra fazer algumas estratégias, só que é aquele negócio, o valor seria um pouco mais... Sim, sem limite tecnológico e financeiro. Sem limite tecnológico e financeiro. Aí. Pretende fazer um workshop de dados? Sim, pretendemos. Esse ano ainda? Esse ano ainda. Ah, legal. Pretendemos. Tem novidades aí. De onde vem a inspiração para os kits? Já foi. Já foi. Foi o pessoal da RPG do Farol. Para quem nunca jogou, como começar? Aí, ótima pergunta. Cara, para começar a jogar RPG, YouTube tem muita coisa. Nossa, é uma fonte absurda de informação. Canais, como por exemplo, Toca, dá dicas, indica outros lugares para ver, fala de sistema, assim, isso já ajuda demais. Tem que ver vídeo para ver qual sistema que vai te chamando mais atenção. Participar em eventos. Né? Evento tem muito isso, a galera tem mesa aberta. Eu tenho vergonha, não quero jogar de eu queria falar, olhar, né? Não tenha medo de perguntar, de chegar, de falar, de se... Assim, se tem um lugar para você se soltar um pouquinho, que a pessoa vai te entender, é um evento de RPG. Exato. E vai adorar que você chegue e fala, quero começar. E o detalhe, não importa a idade. Não importa a idade, não importa absolutamente nada, passado que a pessoa tenha. Cara,
a gente fala, o RPG é bom por isso. É uma comunidade que abraça, te aceita, te inclui. Então, eventos, mesmo, eu tenho dificuldade, eu moro longe, cara, vamos pro virtual então, não tem problema. Exatamente, Discord exatamente. tá cheio aí de canal, YouTube, Twitch, Instagram. É só seguir, olhar, o pessoal comenta, posta muita mesa online que vai ter, abre muita mesa, chama, né, Faz um one shotzinho só pra você se divertir. Exato. é isso aí, para pegar a segurança, ver que, cara, ninguém vai te julgar. Não Aham. tem essa de, falei groselha. Cara, você tá aprendendo. A gente fala groselha até hoje. Exatamente. Então, essa é a ideia. Começa assim. E eu acho que, eu quero saber um pouco mais desse tema para me sentir confortável. De novo, vai pro YouTube, vai pro Instagram, vai em eventos para assistir, fica ali olhando como é que o pessoal joga, como que interage, né? E pergunta. É isso que o Marcos falou, pergunta, não tem vergonha não. E se você joga GURPS, shame! 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 Mais antigos aí do RPG. Tem mais alguma pergunta? Não, acho que foram essas. A outra começou a repetir. A mesma pergunta feita de outra maneira, então. Muito bem, agora vamos lá. Para vocês. Boa. Cenários de RPG que vocês gostam de jogar. Fácil. Eu vou falar por mim, lobisomem. Nossa senhora. Werewolf. Cria de ferros? Ou presa de prata? Já joguei de presa de prata, mas eu gostava mais de Filhos de Gaia. Você é uma xamã. Adoro. Boa. Bruno. E você? Meu D&D. D&D, mais medieval, medieval. Fantasia medieval. Legal. Clássico. Bruno é Eu sou geralmente clássico, não adianta. Então, um mundo para jogar. Por exemplo, que o D&D oficial é Toril, que seria um Forgotten Realms. Mas, por exemplo, eu e o Bruno provavelmente já pegou uma ou duas Dragão Brasil que a gente jogou em Greyhawk, Wolfenstein, esse tipo de... Olha... essa pegou agora antiga mesmo. Rapaz, eu peguei quando ainda era chamada Dragon. Então, mas tem algum específico? Não, específico não, pra falar a verdade. Forgotten mesmo. Forgotten. Bom, agora vamos lá. Classe e raça. Olha, eu vou virar casaca. Eu sou mago dos dados, mas eu jogo de druida. Mas peraí, a raça? Eu gosto de Gnome e Halfling. Então... Bom, contanto que você não seja Kender, porque morte a todos os Kenders, né? Cara, eu fiz uma vez uma personagem que era aquele Halfling Ghostwise. Então ela falava pela mente. Só que ela era druida. A vantagem aí, você virava animal e tá falando com todo mundo de boa. E tipo, o Goblin, Gnomo e Halfling, né? Dão ótimos druidas. Dão ótimos druidas. Dá pra fazer bem roubado, né? Bruno? Eu gosto de ladino. Aí não tem como. E a raça? A raça geralmente o humano ou o halfling. Que também dá um ótimo ladrão halfling, né? Dá o combeiro. Dá o combeiro, né? Você deve ter gostado muito do... Bom, eu vou até perguntar isso mais pra frente, mas, por exemplo, do Regis, das histórias do Drizzt, porque ele era um halfling ladrão, né? Então, muito bem. E falando nisso, tem livros que vocês, baseados em mundo de fantasia, que vocês gostam de ler ou que vocês recomendariam? Cara, teve, acho que a Rainha de Gelo, que foi pela New Order, que foi bem legal. Bruxa Invernal. Bruxa Invernal. Bruxa, que é o único do Pathfinder Tales publicado no Brasil. Ele foi traduzido pela Joyce Ribeiro. Caramba, não, a Joyce Dantas. Perdão, Joyce Dantas, maior tradutora de Pathfinder no Brasil. Mais de 80 módulos traduzidos. Cara, é muito legal. É muito bom. De cabeça, assim, acho que eu tenho esse. Mas você gostou do Bruxa Invernal? Eu gostei. É muito. Tipo assim, mostra uma Bárbara, né? Uma Bárbara que engana. O jeito que ela engana o mago, eu falei, mano, esse cara vai rodar. Ele rodou bonito, né? Então é uma pegada diferente. Poxa, foi bom, eu gostei. Eu também. Não, eu acho que ele é uma excelente aventura one shot. Pra quem gosta de uma pegada viking, né? E tem Baba Yaga. Então. Nossa, ela já é na Barbie. Tem Baba Yaga, né? Tá completo. E você, Bruno? Cara, boa pergunta agora. O Bruno não é muito de ler. Isso que eu falo. Eu já não sou tanto. Ele é mais de ação, já chega. Me explica o que precisa, vamos.
O que eu gosto de fazer, na verdade, fugindo um pouco disso, né, no caso, é receber livros de escritores de RPG, que aí agora a gente vai começar a divulgar no nosso canal. Ah, de Verdade. sistema e De tal. sistema, Tem muita que gente eu vou pegar dois. pega lá, pega lá. Tem muita Uhum. gente que fala com a gente para fazer dados específicos. Ah, tô Uhum. lançando um sistema, tô fazendo um RPG e tal. A gente gosta de saber essas novidades, né? O que tá vindo? E aí, muitas vezes, o Bruno conversa com a pessoa e fala assim, poxa, você pode mandar um pra gente? A gente aproveita para ajudar a divulgar. Porque, como a gente comentou, a comunidade abraçou muita gente. Então, como que a gente pode devolver? Cara, o mínimo que eu posso fazer é divulgar alguém que está lançando algum livro, que tem todo esse trabalho de escrever, de formatar, de diagramar, fazer ilustração. Então a gente também divulga muito, o pessoal que abre financiamento coletivo ou é independente. Então, ó, por exemplo, o pessoal que está lançando. Acabei de tirar do papel, a gente vai fazer Olha um que unboxing. capa, parece um Mad Max, né? Fura na estrada. Mano, Matron, meu, olha isso. Tá com cheirinho de livro novo, né? Novinho, acabei de tirar do papel craft que a gente vai abrir Olha para só. divulgar, para ajudar, ó. Cara, que lindo. Todo, olha isso, todo diagramado, ó, com as Ah, tem imagens, colorida também. colorida, colorida. Então, assim, olha o trabalho que a pessoa teve. Maravilhoso. O mínimo é a gente divulgar, incentivar a galera para ir conhecer. Hum. Esse é um que tava fácil aqui, tava na frente, porque tá para sair para divulgar. O Bruno tá pegando um outro ali também. Esse também é muito legal, o rapaz fez, né? Aí quando você pega, você já imagina como é que vai ser os dados, né? Exato, a gente pede o Ah, briefing, ó, legal. também super Esse aí grosso. tá uma pegada de mais High School Heroes, alguma coisa assim, né? É, Ah, bem legal. também todo. Ó, olha o capricho, ó, Olha as todo artes. Puta, que ilustrado. artes lindas, hein? Olha. Olha, Muito muito bem. bem feita. Ó, o autor. Olha que legal. Parabéns, E viu? aí a gente vai divulgando, a gente passa também para as editoras quando eles dão essa permissão, né? Como a Uhum. gente tem muito contato com o editor, a gente fala, olha, né, tem esse autor aqui que está pensando, ele é independente, está lançando, vocês têm interesse. Então é muito disso, né? A gente, poxa, a comunidade abraçou, como que eu devolvo, né? Então o que eu Ah, posso fazer é criar pontes, é tentar conectar. A gente tem uma editora aqui com um artista ali que quer fazer algo em comum, poxa, vamos juntar esses dois mundos, né? uhum. O Ai, que Bruno faz legal. muito isso. Ele faz muito isso. Então, e a outra pergunta que eu tenho, né? São filmes, né, que vocês gostariam de Hum. indicar ou que vocês têm vício? Cara, filme, Senhor dos Anéis, de longe, de longe, de longe, aqui, ó. Não dá, não dá. Senhor dos Anéis pra gente é coração. A gente. Se Edição do porventura diretor. você não assistiu, Ah, eu assisto, eu tenho edição do diretor. olha aí, tá vendo? Não dá, gente. Senhor dos Anéis pra gente é assim, imbatível. Os livros todos, o Senhor dos Anéis, assim. Você quer indicar algum filme? Bruno voltando. Cara, eu gosto de um filme, mas eu não vou lembrar. Acho que eu lembrei o nome. É muito antigo, gente. Garotos do Bairro Perdidos. Ah, peraí, você tá falando dos Garotos Perdidos ou Aventureiros do Bairro Proibido? Acho que é Os Aventureiros. Aquele que tem Jack Burton, o caminhoneiro? Não, acho que é o que tem o Beholder. Ah, é o Jack Aventureiros do Bairro Proibido, que é do Isso, esse John aí. Carpenter. Você sabia que o personagem do Relâmpago inspirou o Raiden do Mortal Kombat? Caramba. Eu não sabia. Mas é bem parecido mesmo, É, então, se foi for dali que ver. saiu a inspiração pro Raiden do Mortal Kombat. É um filme muito bom. Eu gosto muito desse filme. Então, não, esse filme é muito. Ele é clássico da Sessão É da clássico. Tarde, né? Ele é Exato. clássico da Sessão da Tarde. É um filme muito, muito bom, né? Aí. Então, não, é porque, que nem você falou do Senhor dos Anéis, você falou do Aventura Barba. E realmente, e pior que esse Beholder que tem no filme, né? Ele é muito nojento, né, cara? Né? Tem aquela criatura lá embaixo da terra que ninguém explica o que que é, Exato. né? Esse filme ele é muito, muito legal. Pena que na época ele não fez sucesso, mas ele é um cult, ele merece muito, muito Muita mais atenção, carinho, né? Um que eu gosto de falar pra todo mundo que joga RPG é pra assistir a Lenda. Ai, nossa. Né? Além do Feitiço de Áquila, são duas ótimas Boa opções recomendação. para, Boa. né? O Feitiço de Áquila, né? Porque para você dar aquele climinha romântico, né? Tal, Sempre então, surge assim na mesa, na galera. tal, né? E o A Lenda
por causa, além dos efeitos práticos, né, cara? Uhum. Ele é, tipo, ele é fantasia no seu corpo, porque tem uma lenda que ele é baseado em Greyhawk, né? E, pô, o cara veste uma armadura, tá naquele puto inverno, mas ninguém coloca uma calça nele. Ele tá na neve de armadura, sem calça, só com aquele saiotinho, Meu, né? mas é tudo. Então, mas Só, ele é só. muito divertido. E, bom, galera, vocês falaram de algumas eventos, novidades que a gente vai ver no DOF e em outros momentos, mas tem mais alguma coisa para 2025, uma época do ano que nós deveríamos ficar de olho? Olha, eu acho que o pós-DOF, o segundo semestre, é o que mais bomba pra gente de É novidade, o que vai né? vir bastante Vai coisa. vir muita coisa. Muito Hum, lançamento. Que a gente comentou, produto novo, dados parcerias novos, novas. parcerias novas. Então, assim, vem Uhum. coisa muito boa. Vocês vão gostar Ah, bastante. muito bom, muito bom. Então, além do site de vocês mandar Uhum. direct, tem algum outro local para encontrar os produtos? Olha, no próprio Instagram, você comentou o direct, no WhatsApp, então assim, se você quer algo muito específico, você viu no Japão, ai, quero algo desse estilo aqui, vocês conseguem me ajudar? Chama a gente no WhatsApp também, pode mandar referência, pode ligar. A gente adora conversar, então não tem tempo ruim, pode mandar Uhum, mensagem mesmo. E o site? O site a gente coloca um ou outro set de dados lá, normalmente são os que mais saem, uhum. mas tem muito mais do que tá ali. É porque eu olhei assim, porque tem os vídeos de vocês e falei, nossa, gente, tá bem resumidinho, tá muito enxutinho esse site aqui, né? É, shame on us, porque realmente a gente não tira foto, a gente não É. faz filme, tem muita coisa que nem tá no site. Então as pessoas chamam a gente e falam, ai, pô, Arcane, por exemplo, saiu, foi um sucesso, todo mundo falava, ah, eu quero um dado do núcleo Hextech. Fizemos. Fizemos set, fizemos dado gigante, fizemos dado menor, Porta-dado. porta-dado, a gente fez um monte de coisa. Pergunta se tem a foto. Não tem. Pô, A pô, gente é terrível, então assim, pô. por isso a gente sempre Vocês fala, precisam de relações públicas aí, porque isso aí, precisamos, meu Deus precisamos. do céu. E a gente fala, gente, conversa, manda mensagem, porque com certeza ou a gente já viu, ou a gente tá querendo fazer, ou vamos fazer com você. Mas assim, chama a gente. É um prazer falar com vocês. Assim. Por Muito bem. Instagram, por WhatsApp, tamo aí. É A gente só. envia para o Brasil todo e já enviamos também para várias partes do mundo. Então, Nossa, Hum, o mais diferente foi pra Romênia, né? foi para Romênia. Pra Romênia. nossa senhora, pra Romênia. Um dado desse de olho. O cara ficou apaixonado. Ele falou: Meu Deus, eu preciso. A gente já mandou para Portugal, para Argentina, para México. México. Tem mais uns outros aí que eu não vou lembrar de cabeça, mas Ah, tem vários. Mas o Romênia. Irlanda também. Romênia Irlanda. foi o mais Foi. exótico, né? Foi. Irlanda tinha sido mais distante, mas aí veio Romênia. A gente falou, cara, Romênia Oh, superou. ah, que legal. Bom, pessoal, tem algo mais que vocês acham que a gente esqueceu de falar, que vocês gostariam? Olha, a gente só queria agradecer essa oportunidade. Obrigada. A gente adora contar um pouquinho, ter essas novidades aí por vir. E agradecer a comunidade. O que a gente fala o tempo todo. A gente não estaria aqui se não fosse o carinho do pessoal, a ajuda. Muita gente ajudou a gente. Então, assim, a gente tenta retribuir. É agradecer. Só Hum. agradecer mesmo. Verdade. Eu também me agradeço a oportunidade de conversar com vocês, porque quando eu comecei o canal, a gente começou a trocar, mandar mensagem, mas as agendas ficou doida, né? É duro ser adulto. É duro ser adulto, é duro ser adulto, né? Bom, mas então é isso, pessoal. Muito obrigado, né, por participar. E tem uma coisa aqui na Toca do Aventureiro que é o Momento Karine, de fazer os dedos de jazz, né? Que eu peço para vocês deixarem uma mensagem para o universo. Olha, o que a gente deixa para o universo é que cada vez mais pessoas entrem nesse mundo do RPG e cada vez seja mais inclusivo e abrace cada vez mais as pessoas. Quer comentar alguma coisa? Uma mensagem para o universo? Essa foi a melhor de todas. Muito bem, muito bem. E lembrem-se, pessoal, tremer não é clã. Arrumando confusão. Eu sou o Marcos, esse é o Bruno, essa é a Tamires, do Mago dos Dados. Até a próxima. Até. Essa.